E aí, hoje a gente vai desenrolar a história de dois nomes que todo mundo da área de tecnologia conhece: MySQL e MariaDB. Eles parecem quase a mesma coisa, né? Mas por trás dessa semelhança existe uma história e tanto, uma verdadeira reviravolta que acabou separando os dois. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Se os dois são tão parecidos, potentes e de código aberto, por que ter dois? A resposta, olha, não está só na tecnologia. É uma novela que envolve negócios, a força da comunidade e uma decisão que mudou completamente o rumo das coisas. E é essa história que a gente vai desvendar agora. Bom, para a gente entender como eles se separaram, primeiro a gente precisa entender como eles surgiram juntos. Eles eram, na verdade, um só projeto, e essa origem comum é a chave de tudo. Basicamente, tanto o MySQL quanto o MariaDB foram criados para fazer a mesma coisa: guardar e organizar um monte de dados de um jeito bem estruturado, sabe? Em tabelas. Pensa neles como se fossem umas bibliotecas digitais super eficientes. No comecinho, era tudo a mesma tecnologia, o mesmo código. E aqui a história tem uma virada de roteiro. Chega o momento que mudou tudo, que abalou a comunidade de código aberto e que, no fim das contas, foi o estopim para o nascimento do MariaDB. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Antes de 2008, o MySQL era o queridinho, um projeto de código aberto super popular. Aí, em 2008, pá, a Oracle, uma gigante da tecnologia, foi lá e comprou o projeto. Isso gerou uma baita desconfiança. A comunidade e os criadores originais começaram a se perguntar: e agora? Será que o espírito aberto do MySQL vai continuar com uma grande corporação no comando? O medo era real. E a resposta para essa incerteza foi rápida e decisiva. Deu origem a uma coisa muito comum no mundo do software livre, a tal da bifurcação, ou como a gente chama, o fork. Foi uma decisão para tentar salvar o DMA original do projeto. A ideia de um fork é até que bem simples de entender. Imagina uma estrada que se divide em duas. Foi exatamente isso. Os desenvolvedores originais pegaram uma cópia de todo o código do MySQL daquele momento e falaram: beleza, a partir de agora a gente vai seguir por um novo caminho por conta própria. E isso aqui é fundamental. O MariaDB não começou do zero. Muito pelo contrário, ele é um descendente direto, uma continuação do projeto original, só que liderada pela galera que o criou, mas agora com uma nova filosofia e, com o passar do tempo, com funcionalidades novas. Ok, vamos avançar no tempo. Essa separação de mais de uma década atrás fez com que os dois projetos, que ainda são parecidos, claro, evoluíssem de maneiras bem diferentes. Vamos ver como isso funciona na prática hoje em dia. Tá aí a diferença principal, a alma da questão. O MySQL seguiu um caminho corporativo, onde a Oracle dá as cartas. Já o MariaDB se manteve fiel às suas origens, sendo tocado por uma fundação e por uma comunidade de desenvolvedores do mundo inteiro. É a clássica história do modelo centralizado contra o descentralizado. E é óbvio, né? Essa diferença de quem manda no projeto acabou levando a diferenças técnicas. Cada um começou a priorizar coisas diferentes e isso resultou em funcionalidades que um tem e o outro não. Essa tabela aqui resume bem a coisa. Além da governança que a gente já falou, o MariaDB investiu em algumas inovações técnicas bem legais. Por exemplo, ele passou a suportar armazenamento colunar, que é um jeito de organizar os dados que deixa as análises, tipo relatórios, muito, mas muito mais rápidas. Outra coisa é o suporte nativo a NoSQL, que dá mais flexibilidade para trabalhar com dados que não são tão quadradinhos. São inovações que vieram direto desse modelo de desenvolvimento aberto da comunidade. Certo. Então, depois dessa história toda, o que a gente realmente precisa guardar sobre MySQL e MariaDB? Vamos resumir os pontos-chave. Então, a moral da história é a seguinte: o MariaDB nasceu como uma reação para garantir que o espírito aberto do MySQL não morresse depois da compra pela Oracle. E essa diferença de filosofia fez com que ele seguisse um caminho próprio, inovando em áreas que o tornaram mais rápido para análises e mais flexível para lidar com diferentes tipos de dados. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final que vai além desses dois bancos de dados. Quando a gente escolhe um software, será que estamos olhando só para uma lista de funcionalidades? Ou será que, no fundo, a gente também está escolhendo uma filosofia, um jeito de ver o mundo, um modelo de como a tecnologia deveria ser construída? É algo para se pensar com certeza.